Olá, meu querido, meu amado, querido e amado do Senhor Jesus. Eu estou passando por aqui para compartilhar com você em alguns vídeos daqui para frente, sempre alguma percepção que Deus me dá na sua palavra, na Bíblia Sagrada, em relação à nossa realidade ou em relação ao mundo, à sociedade, à igreja, ao indivíduo. E eu estou passando aqui para compartilhar hoje com você sobre algo que tem sido fundamental durante esse tempo da pandemia. Quando lá em março nós começamos esse momento, de restrição social, Deus nos levou imediatamente a fazermos uma live de oração diária, de segunda a sábado, onde nos encontramos todos os dias, menos domingo, às 6 horas da noite, para termos ali um tempo de 20 a 30 minutos de oração. E na semana passada, Deus me deu uma luz para conduzir as pessoas que têm buscado em Deus, através da oração, sobre como nós devemos orar ou pelo que devemos orar. Quando nós nos reunimos para orar, os pedidos de oração, eles tendem a ter uma característica na maioria deles. A maioria absoluta dos pedidos de oração, eles dizem respeito a problemas e dificuldades individuais ou familiares, sempre envolvendo saúde física ou questões envolvendo filhos. E é bom demais ver Deus agindo na vida do indivíduo, na vida de uma pessoa, na vida da família. Mas a palavra de Deus nos ensina, Jesus nos ensina que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus também nos ensina, através de Paulo, que nós devemos... um dos objetivos de Paulo era apresentar os cristãos como pessoas maduras a Cristo Jesus. Nós devemos buscar a maturidade. E uma coisa que eu quero deixar para você aqui, se você quiser, meu querido, durante esse tempo da pandemia, se você quiser crescer e amadurecer na sua fé em Deus e em Cristo Jesus, é você orar todos os dias, mas levando em conta 3 dimensões. Eu tenho repetido isso muito durante as lives. Quem me acompanha nas lives já tem me ouvido falar muito sobre isso. A primeira dimensão de oração que você deve orar, e é a que domina o tempo de oração nos cultos, nas reuniões de oração, nos pequenos grupos, nos grupos de discipulado e também nas lives de oração. A primeira dimensão é a dimensão de você orar pelo indivíduo, orar por você, pedir oração por você, orar pela sua família, a sua preocupação, como a preocupação as maiores preocupações envolvem o eu, ou aquela pessoa mais próxima de nós, da família, quanto à saúde, finanças, filhos, libertação de vícios, seja o que for. Nós precisamos continuar orando por isso, sim, porque a paz na família e a paz no indivíduo realmente é fruto também da nossa relação com Deus e da oração. Então, a primeira dimensão é a dimensão em que nós oramos, intercedemos e clamamos a Deus pela ajuda dele na área individual, na área pessoal, na área familiar. Jesus ele atendeu a muitos pedidos de pessoas no seu ministério terreno, e ele continua atendendo hoje, e não é errado orar por isso. Devemos continuar, mas nossa oração e nossa intercessão em meio a essa pandemia não deve se resumir apenas à esfera da oração e do clamor pelo indivíduo, pela família própria, mas a gente também tem que partir para uma segunda dimensão, e aí a gente começa a dar um passo de maturidade quando a gente começa a clamar por uma segunda dimensão, que é a dimensão da Igreja de Cristo e do Reino de Deus. Isso quer dizer, querido, que você também deve orar pensando em algo que Deus gostaria de fazer no ambiente da Igreja de Cristo, na vida da Igreja de Cristo, não só da sua igreja local, mas da Igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra.
orar por pastores, missionários, pelos líderes ministeriais, orar para que a igreja seja efetiva na evangelização e no discipulado. Deus vai conduzir você. Assim como você sente uma grande necessidade de pedir a ajuda de Deus para te socorrer na vida pessoal, individual e familiar, o discípulo, quando ele amadurece, ele não vê somente as suas próprias necessidades. Ele vê também a necessidade da igreja. Ele vê a necessidade de que o reino de Deus precisa avançar, e ele começa a clamar: Senhor, isso aqui não está certo, isso aqui precisa mudar, a tua igreja precisa de quebrantamento, a tua igreja precisa de santidade, a tua igreja precisa de mais obreiros. Essa é a segunda dimensão. Então a primeira é a dimensão individual e familiar, mas aí você dá um passo a mais, você dá um passo a seguir, e você clama pela igreja de Cristo, pelo reino de Deus, pedindo para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. E a terceira dimensão é a dimensão em que você clama e intercede pela sociedade, em que você clama pelo mundo, em que você olha para a política, olha para a economia, em que você olha para as questões morais, em que você percebe que o mundo está de cabeça, de perna para o ar. O mundo está ao avesso. Mas nós, quando oramos, a gente não pode orar somente pelo aspecto micro, individual e familiar. A gente começa a orar pela igreja, pelo reino, e terceiro, a gente ora pelo mundo, pela sociedade em que a gente está inserida. A gente pode adotar países para orar, cidades no nosso Brasil para orar, bairros. Nós já tivemos aqui a experiência na Igreja Batista do Campeche de termos o foco de toda semana nós orarmos por uma rua do nosso bairro. Depois a gente distribuiu cartões de oração para os irmãos orarem por ruas da nossa cidade, do nosso bairro também. E já também adotamos o critério de orar por nações. Então, a terceira dimensão também precisa ser levada em conta, é mais um passo de maturidade, porque você passa a olhar para o macro. Você passa a ter uma visão realmente de como Deus, que está assentado no céu, assentado na sua majestade, ele contempla cada detalhe do ser humano, desde o individual e familiar, passando pela igreja e o reino, e a ação dele, promovendo o reino dele através da igreja, e também o mundo, em todas as suas esferas. Então, meu querido, eu convido você a, durante essa pandemia, não sair dela sem experimentar esse crescimento. Ore, clame ao Senhor, e você é meu convidado a participar das nossas lives de oração todos os dias às 6 horas. Ore lembrando de sempre pensar: eu oro por mim, pelo indivíduo, pela minha família, eu oro pela igreja, o reino de Deus, eu oro pelo mundo, pela sociedade em que eu estou. Claro que eu aqui não estou separando a realidade em 3 partes, eu estou apenas mostrando como nós podemos crescer no nosso papel de intercessor e clamar a Deus para ver o Senhor realmente mudando a nossa realidade. Que Deus te abençoe. Grande abraço.